Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é uma abdução literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Pela primeira vez eu vou tentar fazer um vlog exclusivo de um livro só. Eu acho que é a primeira vez. E, gente, eu comecei hoje a ler esse livrão aqui, que é Leopardo Negro, Lobo Vermelho. E claro que eu vou mostrar os detalhes dessa edição pra vocês, que está, assim, incrível. Eu fico babando nela. E aí, gente, eu li, deixa eu ver, 30 páginas e não entendi absolutamente nada. E eu sou o tipo de leitora que eu não gosto de saber sobre sinopses antes de começar um livro, sabe? Eu gosto de cair assim com tudo, de paraquedas e me estatelar toda. É assim que eu gosto de entrar numa história, sabe? Então não sei sinopse, não sei nada, sei só algumas coisas assim que complementam o meu conhecimento com relação ao autor mesmo, mas nada sobre o livro em si. E a única coisa que eu posso falar para vocês dessas 30 páginas que eu li é que esse promete ser um livro meio pesado. Tem algumas cenas ali que eu já fiquei, oh my gosh, sabe, bem pesadinhas, assim, tem violência e tal, mas não posso dizer muita coisa pra vocês. Então, assim, só pra gente inaugurar mesmo este vlog, espero que ele dê certo, espero que ele saia. Quando eu tiver uma noção melhor do que está acontecendo aqui e do que pode ser a sinopse do que eu posso apresentar para vocês, assim, eu volto então para falar para vocês, mas assim, me desejem boa sorte, que esta seja uma leitura boa. Olha aqui, gente, meu Deus, não consigo parar de olhar para esse livro. Ele tá assim impressionante, de verdade. Olha essas cores. Então, depois eu volto para continuar compartilhando minhas experiências com vocês. Eu parei num ponto em que eu falei, gente, eu não posso prosseguir na leitura, porque eu já tenho coisas consideráveis a acrescentar, então, no vlog. E se eu continuasse na leitura, eu ia me perder e eu não ia mais lembrar das coisas que eu tinha pra falar. Então, faz 2 dias que eu não leio esse livro aqui, porque eu preciso vir aqui e falar coisas. Porque, pelo que eu lembro, a entrada do vlog foi muito breve. Eu queria, na verdade, aproveitar a minha empolgação, porque eu tinha recebido o livro, tinha começado a ler, e também a maquiagem, que eu lembro que eu tava com uma maquiagem bonita, e quis ali fazer a entradinha do vlog, mas eu não falei muita coisa pra vocês, até porque eu não tinha lido muito, né? Mas, antes da gente começar, gente, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que a Maclá, lá do canal Maria Clara Bruno, fez com relação a esse livro aqui, e é incrível, sabe? Então, ela não fala muito com relação à história, com relação ao enredo, mas ela fala sobre o autor, sobre algumas coisas assim bem interessantes que eu tenho certeza que vai despertar o interesse de vocês para ler esse livro. Aliás, assim, ela é responsável pelo meu hype aqui, né? Se você não conhece, ela é a grande panfletadora desse livro aqui no Brasil. E desde quando ela descobriu que ele ia ser lançado, ela já começou a falar sobre ele, então ela me deixou muito ansiosa para ler esse livro. Então vamos lá, gente. Eu estou aqui na página 105 e estou gostando. No começo, assim, foi um começo um pouquinho difícil, mas no geral eu tô curtindo bastante. Acho que o que se destacou a princípio pra mim foi a narrativa. Ele tem uma narrativa bastante, assim, pessoal. A gente acompanha aqui um personagem que ele é meio que conhecido como o Rastreador, né? E a gente acompanha a história meio que num fluxo de consciência mesmo, né? Ele tá meio que encarcerado, ele está preso, não entende muito bem o motivo da prisão dele. Pra mim ficou um pouco confuso ali. Parece que ele foi o portador de uma notícia ruim e por isso ele foi preso. Não sei se é isso mesmo. Aí depois ali ele causou alguns problemas, né, durante a prisão dele. E ele está conversando com um inquisidor. Acho que esse homem, ele quer descobrir algumas coisas
sobre o rastreador, e ele tá contando ali alguns trechos de sua história, né? E assim, ele conta algumas histórias, não é de forma linear, mas eu sinto uma certa cronologia na narração dele, né? Algo muito legal que aconteceu é que quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a pensar em qual narrativa ele se aproximava, porque é uma narrativa muito diferente. E geralmente quando eu me deparo com uma escrita, com uma narrativa diferente, eu tento linkar ela com outros livros, né? E aí eu cheguei a pensar em Grande Sertão Veredas. Eu falei, caramba, né? Como que eu cheguei, né, a esse livro? Eu achei um pouco da forma como ele descreve, ele vai falando as situações, assim, um pouco parecida. No mesmo dia, gente, eu vi um amigo meu que ele começou junto comigo a ler, a gente não tinha conversado nem nada, que é o Calil, e ele falou, é como se fosse Grande Sertão Veredas da fantasia contemporânea. E eu falei, caramba, eu pensei a mesma coisa. Então, assim, a narrativa, né, esse fluxo lembra um pouquinho, sim, mas eu sinto que depois, assim, vai se distanciando mais na parte do início. E na parte do início é um pouquinho arrastado, porque a gente tá se adaptando ali à escrita do autor, ao que ele quer mostrar pra gente, né? Então é natural você levar um tempinho pra pegar no tranco, comigo foi assim, mas agora eu já estou, assim, bastante absorta na história. E outra coisa também, além da narrativa, que eu acho muito legal nessa história, é que a gente tem muito da cultura africana, né? E eu adoro porque eu não sou uma pessoa que é próxima da cultura africana, muito pelo contrário, eu não tenho muito acesso, eu não tenho muita proximidade. Então, muitas das coisas aqui, né, é muito novo para mim. Então, por exemplo, tem uma parte aqui que ele fala sobre as crianças Mingi, que são crianças bastardas, ou que elas nascem com algum tipo de deficiência, ou com algum tipo de superstição mesmo. Por exemplo, os dentes de cima não podem nascer primeiro do que os de baixo. Então, se a criança nascer e os de cima nascerem primeiro que os de baixo, é uma criança amaldiçoada, é uma criança mingi. Então, são crianças que ficam abandonadas ali no meio da floresta, então, para morrerem, porque se elas não forem abandonadas, elas vão trazer então má sorte, vão trazer uma maldição ali para a tribo, né? E conforme eu vou lendo, né, esse é um exemplo, eu vou pesquisando também. E isso é real, gente, acontecia até menos de 20 anos atrás, era uma prática, e aí agora, que acho que foi ali mais ou menos na década de 2010, nossa, década de 2010, vai vendo, que foi proibida então essa prática, mas assim, em vários locais ainda acontece isso, sabe? Essa superstição dessas crianças deficientes, que precisam então ser abandonadas à própria sorte. Outros até têm medo dessas crianças voltarem, então eles mesmo matam essas crianças para elas não voltarem. E aqui a gente vê então o rastreador, que é o nosso personagem principal, né? Ele quem narra a história. Vê ele ali fazendo parte de uma tribo. Ele não fazia parte dessa tribo, ele era ali um garoto da cidade, mas quando ele meio que sai de casa, ele vai então tentar a sorte meio que nessas tribos, né? Porque o pai dele veio de lá. E aí ele tá tentando, então, se ambientar nessas tribos, e aí ele conhece, ele se aproxima bastante de outro jovem, e a gente descobre que esse jovem, então, ele resgata essas crianças, sabe, e leva elas ali para um lugar seguro. Será? Não sei. Ainda estou tentando descobrir um pouco mais sobre isso, mas achei muito interessante, sabe, o autor utilizar a cultura, sabe, dessa forma. E esse é um exemplo, como eu falei pra vocês, mas tem outras coisas que ele cita assim, e eu vou pesquisando aos pouquinhos e vou descobrindo mais e vou tentando, assim, ficar um pouquinho mais imersa dentro dessa atmosfera, sabe? Então, no geral, é isso, gente. Eu sigo, assim, bastante intrigada por essa história. E tô curtindo muito a forma como ela é narrada, né? Confesso pra vocês que quando eu li Grande Sertão Veredas, eu não me senti uma pessoa completamente preparada pra essa história. Então eu não curti muito. E aí quando eu linkei esses dois livros, gente, são completamente diferentes, sabe? É só o estilo de narrativa mesmo. Eu fiquei com medo, falei, gente, e se eu não gostar? Mas por enquanto tá fluindo super bem e eu tô curtindo muito a história. E aí, conforme eu avançar, então eu volto para compartilhar o que eu acho sobre ela com vocês.
gente, conforme eu já tinha previsto e eu falei pra vocês, esse é um vlog, assim, que promete durar meses. E faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Acho que a última vez que eu apareci foi no mês passado. Mas porque fevereiro foi um mês, assim, muito tumultuado de leituras. Eu me envolvi com vários projetos, né? Então eu não consegui dar a atenção que eu gostaria pra Leopardo Vermelho e Lobo Vermelho. Leopardo Negro, Lobo Vermelho, apesar, assim, de estar gostando bastante. Agora eu voltei à leitura. Eu tinha parado ali mais ou menos na página 130 e voltei, gente, e já estou na página 260 e alguma coisa, 267. Eu acho que essa leitura flui muito rápido, então vocês aí que têm medo de encarar calhamaço, né, conheço muitas pessoas assim, fiquem sabendo que essa leitura flui bastante rápido. A gente tem... ele é muito bem diagramado, né? Eu gosto muito dessa diagramação. Durante o vlog eu vou mostrar detalhes da edição para vocês, mas eu acho que é uma diagramação muito confortável para ler. Os capítulos são longos, sim. Eu não vejo problema com isso, mas tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade com esse tipo de capítulo, mas eu faço algumas metas diárias que às vezes assim nem chega a dar um capítulo e pra mim tudo bem, né? E às vezes entre os capítulos a gente tem algumas quebras, sabe? E isso então pode beneficiar quem não curte tanto capítulos longos, né? Então, gente, o que eu continuo achando até aqui? Eu tô assim bastante fascinada por essa história. Eu sou fascinada por histórias que têm um jeito particular assim de ser contada, que não é tão linear, que não é tão beabá como as demais histórias. Inclusive, gente, eu fiquei assim um pouco chocada porque esse livro aqui ele sofreu uma certa resistência por parte dos leitores, né? Muitas pessoas não estavam curtindo ou muitas pessoas tiveram dificuldade no começo, né? E eu acho que é natural, porque você precisa dar tempo para a história te acolher, para você compreender qual que é a ideia do autor, qual que é o estilo do autor, sabe? Inclusive, quando as pessoas falam isso pra mim, eu tô com vontade de ler tal livro, mas estou com medo, eu falo, baixa uma amostra, tenta ver qual que é o estilo do autor, porque, na minha opinião, vale muito a pena, né? E eu não vejo, por exemplo, problema em ficar perdida durante a leitura, em dar um tempo pra me reajustar ali, pra entender as coisas, né? Até agora tem parte que eu fico um pouco confusa, mas eu vou fazendo as minhas anotações ali e aos pouquinhos eu vou compreendendo a história, gente. Então, assim, é maravilhoso você ficar confuso, você não compreender e você estar diante de coisas diferentes. Pelo menos é o que eu acho. Eu estou curtindo muito esse livro aqui, principalmente porque eu acho que o Marlon James, ele é um ótimo contador de histórias, né? Aqui a gente tem histórias dentro de histórias, dentro de histórias. Então, por exemplo, o rastreador, ele tá contando essa história pro inquisidor. E dentro dessa história, ele vai contar uma outra história para a pessoa que ele está conversando. E depois ele conta uma outra história. Eu acho isso muito legal, sabe? E eu acho que ele conta a história de um jeito muito interessante, né? E algo que eu gostaria de pontuar para vocês é o humor desse livro, gente. Ele tem um humor assim, que eu dou gargalhada. Eu não sei qual que é a nossa com xingamentos, sabe? Mas o rastreador, ele tem um modo particular, assim, de se comunicar, né? Ele não tem papas na língua, né, gente? Então ele fala mesmo as coisas que ele está sentindo. E eu acho muito divertido isso, né? Mas eu gosto bastante, então, desse tom, dessas partes divertidas, né? Em que o rastreador fala mesmo o que ele tá sentindo. Como eu acho que eu já falei pra vocês, porque como assim, eu tô fazendo esses vlogs assim, muito espaçados, eu esqueço o que eu tô colocando aqui, né? E eu tinha falado, acho pra vocês, que a gente tem então o rastreador, que ele tá sendo ali questionado pelo inquisidor, né? Tá ali nesse interrogatório. E ele vai contando, então, as suas histórias. E esse livro aqui, ele é dividido em partes. Então, por exemplo, a primeira parte a gente tem ali a história que é meio voltada para as crianças Mindy, que eu já falei para vocês. E agora a gente tem um outro núcleo, que eu acho que o centro desse núcleo são os Omuluku, os Omuluzu, Omuluzu, isso mesmo. E é um negócio muito sinistro, porque diferente das crianças Mindy que eu achei no Google, né, pra ver ali algumas coisas com relação a isso, eu não achei nada sobre isso, né, então eu não sei se foi algo que veio mesmo da cabeça do autor, ou se ele fez referência a alguma outra coisa ali da sua cultura. De repente ele pode até ter feito, né, mas aqui veio com outro nome, eu não consegui achar nada
sobre, mas basicamente, né, os Homoluzus são demônios do teto, e assim, é muito sinistro como ele constrói, sabe, a história desses demônios. Eu fiquei assim, bastante assustada, né? E, por exemplo, nessa segunda parte, a gente também tem um outro caso do rastreador, né? Então sempre alguém chega até ele e dá uma missão, sabe? Ele é um rastreador, então, por exemplo, a pessoa fala, eu te dou tantos para você encontrar tal coisa. Só que dessa vez, então, é um caso muito sinistro. Ele novamente está ali com o leopardo. E eu quero ver, então, o que vai sair dessa história. Eu acho que é isso que eu tenho para atualizar com vocês. Continuo, assim, achando muito divertido. Tanto essa questão, assim, de ser uma história diferente, que tem uma narrativa peculiar, mas a história em si mesmo está me divertindo, sabe? E, gente, curiosamente, apesar, assim, dela ter essas partes extremamente violentas, a narrativa, como eu falei pra vocês, ela é fluida e eu acho ela até leve, né? Da forma como o rastreador vai nos contando a história. Acho que atualizei vocês. Esse mês eu quero, sim, dar uma atenção especial para esse livro aqui, né? Não tenho tantos projetos quanto eu tive em fevereiro, mas eu acho que rola. E assim, se eu não conseguir finalizar ele ainda esse mês, eu acho que eu vou conseguir avançar bastante. E eu vou atualizando vocês. Olá, sim, eu acho que eu estou aparecendo aqui uma vez por mês. Façam aí um bolão pessoal para saber quanto tempo eu vou demorar para ler Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Mas assim, gente, eu estou adorando esse livro. Eu vou até usar uma palavra que tá meio na moda, assim, para descrever essa experiência, que é revigorar, sabe? Eu estou bastante revigorada lendo esse livro, gente. Ela é bastante diferente, assim, com relação à narrativa, com relação à cultura. Então, é isso, sim, o que tá mexendo mais comigo. Então, toda vez que eu começo a ler esse livro, eu fico muito feliz. Então, eu tinha parado, gente, de ler ele no mês passado, em março. Eu tava na página 200 e pouquinho. E aí, eu voltei a ler, então, essa semana, hoje é... não lembro mais que dia é hoje, mas eu voltei a ler essa semana, gente, eu li, assim, mais de 100 páginas, tipo, em 2, 3 dias, o que pra mim, assim, é muita coisa. E aí eu estou na página 461, passei já da metade, acho que falta mais ou menos um terço pra terminar. E tá muito, muito, muito legal. Eu não lembro, gente, duas coisas que me preocupam. Se eu estou gravando com a mesma roupa, como eu estou fazendo, assim, takes muito passados, eu não lembro. E o que eu falei, o que eu não falei pra vocês. Eu acho que eu cheguei a falar pra vocês sobre o caso do rastreador e o menino, porque ele é meio que contratado ali pra rastrear o menino, só que a história é mal contada pra ele. Ele sente que a história vai muito mais além do que foi passada. Ele não sabe, assim, nada sobre esse menino, só que há muitos mistérios envolvendo ele. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe por que esse menino está sendo procurado. Ele só foi contratado ali por um senhor de escravos, então, para encontrar esse menino. Só que o rastreador, gente, é impossível ele pegar algo assim sem se envolver, porque ele é intrometido e ele se envolve com as coisas, ele quer entender, ele quer compreender o que tá acontecendo, ele não quer ser feito de bobo, sabe? E aí a gente tem meio que toda uma equipe que é contratada pra encontrar esse menino, e aí é claro que essa equipe então tem a opção de trabalhar junto ou não. Algumas pessoas ali decidiram seguir o seu próprio caminho, e a gente tem um grupo maior ali que é onde o rastreador ele faz parte, onde ele está situado. Mas assim, aos pouquinhos, esse grupo ele se desfaz um pouco também. E o interessante também é que aos pouquinhos essa equipe vai crescendo, porque outras pessoas vão fazendo parte meio que involuntariamente, né? A gente tem uma menina, ela foi encontrada ali numa tribo canibal, e eles resgataram essa menina no meio do caminho,
E ela cresceu, assim, sabendo que ela ia ser oferenda, sabendo que ela ia ser comida, sabe? Desses canibais. E foi muito difícil tirar isso da cabeça dela, falar que ela tem o direito de ter uma vida. Então a gente tem essa garotinha que tá junto com eles também. Eu falo junto com eles, a gente tem o rastreador, a gente tem a bruxa e a gente tem o Ogo, que é o Tristogo, que é o apelido dele, que é como se fosse um gigante, mas eles não gostam de ser chamados de gigantes, mas eles são, assim, seres humanos bem maiores, né? E a gente tem também em paralelo também o Leopardo e o Fumeli, que ora eles ficam junto então com essa equipe maior, ora eles se dividem, né? E agora a gente tem um comissário que também meio que começou a fazer parte dessa equipe, assim, voluntariamente. E, ai, gente, eu já estou, assim, super shippando o comissário com o rastreador. O rastreador, assim, que ele não é muito bom, sabe, é aquele famoso dedo podre, sabe? Ele, pelo menos, assim, os envolvimentos que ele teve ali até então, eu não gostei muito. Mas quando chegou esse comissário ali, eles têm uma interação muito legal, eles ficam se provocando ali. Então, não sei o que vai rolar, não sei até que ponto esse comissário vai avançar na história, mas eu já estou aqui erguendo a minha plaquinha, porque eu estou, assim, shippando demais esses dois. E eu preciso admitir que o Rastreador, ele é um personagem que eu gosto muito, sabe? E ele me surpreendeu muito, porque eu tava preocupada, gente, porque assim, como eu falei pra vocês, ele é intrometido, ele fala demais, ele não consegue, assim, calar a boca. E às vezes isso é preocupante porque ele é impulsivo, sabe? E eu tava preocupada porque parece que existe uma força maior que quer impedir eles de encontrarem esse menino. A gente sabe pouca coisa ainda sobre esse menino, sobre quem ele é, sobre por que tem tanta gente atrás dele. Sei algumas coisas, tenho minhas teorias, mas não quero falar por motivos de spoiler. Mas eu estava preocupada, eu falei, gente, como que o rastreador vai compreender tudo isso com a impulsividade dele, sabe? Ele vai questionar alguém, eles têm uma briga, ele já mata essa pessoa. Toda vez que ele vai, assim, tentar seguir algum caminho, tentar seguir alguma pista, termina em briga, termina em morte. Mas ali ele finalmente botou os pés no chão, foi fazer as pesquisas dele, ele foi até para uma biblioteca tentar compreender o que estava acontecendo. E foi, assim, uma das minhas partes favoritas, assim, do livro, quando ele tentou, assim, entender as coisas e segurou um pouquinho a impulsividade dele, segurou um pouquinho a língua dele, porque ali ele tem ali interação com um outro personagem. Eu falei, gente, eles vão acabar brigando e não vai dar certo de novo. Deu certo e acho que isso é uma evolução do personagem, sabe? Mas fora isso, continuo curtindo bastante a história, os personagens, alguns assim me deixam extremamente intrigada. Gosto assim dos momentos de ação, gente, sério. Tem uma parte aqui que eles passam pelo Reino das Trevas, que é um absurdo, assim, eu devorei essas páginas e é muito assim, tem muita alucinação, sabe? Então eu tô curtindo muito, é um prato cheio pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de imaginar as coisas, pra quem tem a mente fértil, sabe? Então sigo curtindo muito, espero que vocês estejam gostando de me acompanhar espaçadamente, espero que esse vlog esteja fazendo sentido. E eu acho que agora vai, gente, eu acho que agora eu consigo terminar esse livro, torçam por mim. Vamos conversar sobre a bruxa. Ai, meu Deus. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens dessa história, sobre os integrantes, então, dessa trupe que está tentando completar essa missão, que é resgatar esse menino. E assim, gente, é óbvio que a bruxa ali é quem detém maior conhecimento. Não assim, conhecimento sobre a vida no geral. É óbvio que ela é muito mais experiente, que ela tem mais conhecimento, porque ela tem séculos, assim, de anos, né? Mas eu falo conhecimento sobre a missão, sobre o que eles precisam fazer. Então, enquanto a gente tem um rastreador ali se esforçando para compreender o que está acontecendo, para juntar as peças desse ponta-cabeça. Eu falei ponta-cabeça? Para juntar as peças desse quebra-cabeça, para as coisas fazerem sentido para ele, porque ele não quer ser um mero peão, sabe? Ele quer entender o que está acontecendo, ele quer compreender aonde ele está se metendo e no que, então, as suas ações vão resultar. Mas a bruxa, que é, né, a Sogolon, ela... Sogolon, acho que é assim que fala. Ela não divide o que ela sabe, ela é muito misteriosa. Ela só divide quando ela quer, sabe? Quando eles apertam demais, ela vai e conta pra eles o que tá rolando. E é muito legal porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas essa história aqui, ela é uma trilogia, a gente só tem esse livro aqui lançado, mas vão ser lançados 3 livros sobre a mesma história com perspectivas diferentes. E uma dessas
E uma dessas perspectivas vai ser a da bruxa, então acho que é o segundo livro, se eu não me engano. Vai ser muito interessante, porque como eu falei, ela é muito misteriosa e ela tem os motivos dela, sabe? A gente começa a compreender um pouquinho do porquê ela faz as coisas, ela pensa ali, ela tem um bem maior, vamos assim dizer, e as pessoas meio que são um meio para esse fim. Tudo é válido para ela conseguir o que ela quer, sabe? E eu queria muito compreender mais, sabe? Saber mais sobre as suas motivações, sobre da onde vem todo o conhecimento que ela tem e por que ela decide dosar suas informações, sabe? E falar as coisas no momento que ela acha necessário. Eu acho que ela tem, assim, uma interação maior com a menina, que eu falei pra vocês, mas até elas acabam se distanciando por um motivo em específico. Mas ela é uma personagem muito só. E ao mesmo tempo ela carrega um fardo muito gigante assim nas costas. E ela não confia em ninguém, gente. E ela tem os motivos dela pra não confiar em ninguém. Aqui fica assim um pouco explícito, mas eu queria saber mais. E eu acho que a gente só vai ter acesso a isso, então, no livro dela, né? Através das perspectivas dela. Mas, gente, a interação entre esses personagens é muito interessante, sabe? Ela mesma, Sogolon, quando ela pega pra conversar com o rastreador, é cada lapada que ela dá, que eu fico assim, sabe? Você fica olhando pra um, olhando pra outro, olhando pra um, pra outro. E o rastreador não é uma pessoa fácil de lidar, sabe? Ele é muito bocudo. Mas, assim, eu acho muito divertida a interação entre eles, mas é muito perspicaz, sabe? Você consegue captar muita coisa dali, sabe? Eles se ferem muito, eles não pensam duas vezes assim pra se ferir, se cutucar e jogar as verdades um na cara do outro. E isso é interessante porque você consegue, é o momento que você consegue captar algumas coisas sobre os personagens, principalmente sobre ela, sabe? E por falar em interação, gente, o rastreador, a gente tem o Tristogo, e eu gosto muito do relacionamento entre o rastreador e o Tristogo, porque, como eu falei pra vocês, ele é um ogo, né? Eu não sei se vem de ogro, mas ele é como se fosse um gigante ali. E ninguém dá muita moral pra ele, sabe? Todo mundo deixa ele meio de lado, trata ele como um ogro mesmo, como se ele fosse uma pessoa simplória, uma pessoa que não tem muita inteligência. E o rastreador é quem para pra ouvir as histórias dele, pra conversar. Então, uma amizade muito legal vai surgindo entre eles. E por falar em amizade, eu já tinha falado pra vocês sobre o comissário, que é uma das pessoas, então, que chega pra fazer parte dessa trupe meio que involuntariamente, né? Ele é meio que obrigado, forçado a fazer parte dessa missão. E a amizade que surge entre ele e o rastreador também é muito legal, sabe? Gente, a interação entre os dois é incrível, é divertida, também é muito sagaz, sabe? Eles trocam ali algumas farpas, porque eles não se dão muito bem, mas ao mesmo tempo o comissário é muito inteligente. Eu acho que ele é a pessoa que precisava fazer parte dessa trupe porque ele pensa um pouco mais antes de dar um passo. Eu tinha falado já pra vocês que o rastreador ele é muito impulsivo, então primeiro ele age, depois ele pensa, e o comissário vem então pra tentar equilibrar um pouco disso, né? Porque a cabeça dessa missão é a bruxa, só que ela não compartilha muito as informações. Então, eles vão seguindo ela e vão fazendo as coisas, então, no decorrer dessa missão, vão agindo de acordo com ela. E o comissário é a pessoa que chega e fala, tá, mas por que a gente tá fazendo? E pra onde a gente vai, sabe? Qual que é o nosso plano? O que a gente precisa fazer? É uma pessoa que pensa, sabe, principalmente pelo posto, pelo que ele fazia antes. Então, ele é a pessoa que veio pra tentar equilibrar isso, não deixar as coisas muito na mão da Sogolon, né? Porque ela é uma personagem, como eu falei pra vocês, que ela pensa apenas nela e as outras pessoas são apenas ferramentas, um meio para um fim. Mas são pessoas e o comissário, assim, chegou para contribuir muito bem para esse grupo, sabe? Para questionar e para tentar, assim, pensar um pouquinho mais antes de agir, porque as coisas estão ficando muito mais sérias, as coisas estão ficando muito mais complexas a partir de agora. E o rastreador, ele é um personagem, assim, muito inteligente mesmo. E pra chegar onde ele chegou, isso prova, sabe? Pra descobrir as coisas como ele descobriu.
mas ele é impulsivo e aí precisa de alguém para falar, não, vamos pensar antes de agir. Então, por enquanto, é isso, gente. Agora, nesse momento da história, as coisas estão ficando mais tensas, né? Se era possível ainda ficar, mas eu acho que o legal é que a gente começou a se aprofundar um pouco mais nos personagens e também na relação entre eles. E o autor está cumprindo, assim, a sua função de deixar a gente muito intrigado com relação à sua bruxa. E acho que a história não vai revelar, assim, tantas coisas, muito pelo contrário, vai continuar, assim, deixando a gente super instigado, sabe? Super curioso com relação a ela, pra ele depois ele trazer a visão dela. E aí, gente, olha, falta pouco, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Falta isso aqui pra acabar e a história tá muito, muito interessante. Acho que agora vai. Finalmente chegou o momento, então, de finalizar este vlog. E, gente, faz um tempo, então, que eu finalizei essa leitura, mas eu precisava de um tempo para digerir ela no geral, sabe? Tanto o livro inteiro quanto esse final, gente. Esse final que, assim, é esmagador. Marlon James fez isso assim, ó, com meu coraçãozinho. Mas, enfim, essa foi uma leitura um pouco demorada, que eu demorei para fazer, não porque o livro é demorado, eu acho até que ele é fluido, mas porque eu tive que conciliar com outros projetos, então eu fui lendo ele bem assim aos poucos e aqui nessa reta final eu li assim bem rápido, né? Mas vamos lá, o que eu tenho a dizer. Acho que eu vou trazer as minhas considerações assim gerais com relação a esse livro. E a primeira coisa que eu preciso falar pra você sobre ele é que ele é um livro pesado. É um livro pesado, mas bom. É um livro assim incrível, na verdade. Mas vocês precisam saber que ele é um livro pesado. E assim, ele tem cenas muito gráficas e ele também toca em alguns assuntos assim que são bem delicados, assuntos bem difíceis. Então, assim, eu acho que ele tem, assim, até alguns gatilhos, sabe? Então, tentem, assim, ir com esse pensamento de que ele é um livro bastante pesado. Eu sempre me surpreendo quando eu gosto, sabe? Desses livros que são pesados, mas, assim, esse livro aqui é incrível. E eu confesso pra vocês que, assim, algumas partes não teve jeito. Eu tive que, assim, ler daquele jeito, né? Ler mais ou menos por cima até, assim, a tal cena acabar, porque eu não era capaz de ler aquela cena. E tem, assim, diversas. Fora alguns temas, então, que ele também trabalha, que também são um pouco difíceis. Então, tenham isso em mente. E, no geral, gente, esse é um livro complexo. Ele é um livro que ele não te oferece informações de mão beijada. E nós temos aqui uma visão de uma história, de uma trama que vem sendo construída já há algum tempo, e a gente tem aqui então um rastreador que ele meio que cai de paraquedas nessa história, e a gente tem então algumas informações que chegam até ele, e ele vai tentando montar esse quebra-cabeça, ele vai tentando compreender aonde ali que ele está se metendo, e essa é uma história então que você precisa consumir ela com paciência, sabe? O Marlon James, ele é um ótimo contador de história, eu adorei, porque aqui esse é um livro que tem histórias, assim, dentro de outras histórias, e eu gosto muito da forma como ele conta elas, mas a história central mesmo, ela demora bastante pra gente entender o que realmente está acontecendo. A gente demora o tempo em que o personagem também demora para compreender essa história. Então, ao longo do livro, ele vai recebendo as informações, ele vai montando, sabe, o quebra-cabeça, e você precisa ficar atento junto com ele, sabe, para não se perder, porque, como eu falei, é um livro complexo, com meias informações o tempo inteiro e você tentando descobrir o que tá rolando. Mas enquanto, então, essa trama central, ela vai sendo apresentada, né, a gente vai tendo, então, esses fragmentos de informações, a gente tem, então, o autor trabalhando os personagens, trabalhando esse universo, né, e que universo, gente. A gente tem aqui a África ancestral, eu acho que tanto assim no aspecto físico quanto no aspecto mitológico, sabe? Por exemplo, aqui eu acho que existem bastante assim locais
reais que existem, intercalou com outros locais fictícios. Então, às vezes ele cita, ele fala sobre o Oriente, ele fala sobre alguns lugares e você pode tentar ir captando sobre que locais que ele está fazendo ali referências, sabe? E tem outros locais assim que é óbvio que são fictícios, mas eu acho que o ponto alto dessa história é o folclore que ele também traz pra gente, que é algo que a gente não tem tanto acesso, algo que a gente não conhece, e é onde eu fiquei ali fascinada, sabe? E é justamente então nessa parte do folclore que ele traz pra gente, que é onde eu fiquei fascinada, e conforme ele vai falando os nomes, né? Eu ia pesquisando junto e eu ia buscando mais histórias, né? Eu ia vendo algumas imagens, sabe? E eu fiquei, assim, vidrada nessas histórias. Se eu puder até mesmo dar essa dica pra vocês, sabe? Conforme ele vai citando alguns nomes, sabe? Algumas criaturas mesmo, vão pesquisando, sabe? Porque existem no folclore africano e às vezes a gente descobre alguma coisa que pode complementar, apesar, assim, de eu achar que o livro ele é bastante completo, ele oferece bastante informação sobre eles. Mas eu adorei, sabe, poder complementar essa experiência, gente. E eu acho que isso é o que eu mais vou sentir falta, sabe? Porque ele é um calhamaço. Eu fiquei, assim, mais de 2 meses lendo esse livro, mas conforme eu ia chegando no final, eu fiquei já ficando triste porque eu não queria que ele acabasse, sabe? Eu sabia que eu ia sentir falta dessas informações e desse universo, né? Pra finalizar, o que eu aprendi, então, com esse livro, né, que o autor quis mostrar. Aqui ele apresenta um personagem e suas convicções. Nada de lado bom, lado ruim. É um personagem que tem as suas motivações com base, então, nas suas vivências, só que no decorrer, então, da história, a gente pega o lado do rastreador, não tem como, né? A gente entende a causa dele, a gente pega muito a causa do rastreador e por um momento eu esqueci, sabe, de não focar nisso de lado bom, lado ruim. Era apenas o lado do rastreador. Mas assim, em determinado momento, o autor faz questão de jogar isso na minha cara, sabe? E a trama, ela dá uma virada, assim, que eu fiquei muito perdida. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui, sabe? E é o famoso lado cinza, são personagens cinzas, e a trama também é muito cinza. O que eu acho, assim, que foi genial, sabe, do autor mostrar isso, porque essa trilogia, ela vai mostrar, ela tem uma história central e ela tem alguns personagens ali que são muito importantes para essa trama. E ela vai mostrar, então, a mesma história através de pontos de vista diferentes. Acho que foi muito interessante a forma como ele transformou, sabe, a trama, porque ficou essa pulga atrás da orelha. E aí que ele vai trazer, então, a história através de outros pontos de vista. Não lembro quais são, eu sei que um é da bruxa, né, da Sogolon, e não lembro qual que é o outro. Mas, assim, já estou bastante interessada e estou torcendo para que essa história venha, então, para que essa continuação venha aqui pro Brasil, sabe, gente? Mas vou sentir muita falta do rastreador, porque eu realmente me apeguei a esse personagem, me apeguei demais a esse universo, e acho que sem me estender muito, muito mais, eu só posso dizer assim, que livro, sabe? Que livro diferente, que livro incrível. Eu entendo por que ele não agrada a algumas pessoas, mas se você puder, dê uma chance de verdade pra história, sabe? E tenha um pouco de paciência com ela. Super, mega, mega recomendo pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido, então, participar dessa jornada comigo aí de vários meses, não é mesmo? E espero que eu consiga, então, transmitir como foi essa leitura, como que ela me impactou. Eu tive alguns altos e baixos com ela, mas no geral eu tive uma experiência muito, muito positiva, sabe? E espero então que vocês tenham curtido me acompanhar em mais esse vlog de leitura. Me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse de ler esses livros ou se vocês já leram, se vocês concordam comigo, sabe? Vamos conversar sobre Leopardo Negro, Lobo Vermelho, por favor. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça então de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like e compartilha o canal com os amigos. Até o próximo!